Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro podcast do Reino Office. Venha o teu reino na profissão. E para inaugurar esse podcast, eu tenho aqui comigo a Paula Maggioli Fernandes, que é a nossa gestora do Nexo Coworking, e está aqui com a gente, que vai ser entrevistado, o meu querido amigo há 40 anos, Ricardo Barbosa, que além de ter sido pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto por muitos anos, ele hoje atua em várias frentes, mas todas elas ligadas à espiritualidade cristã. Ele coordena o CCE, Centro Cristão de Estudos, que alcança muitas pessoas, muita gente tem sido abençoada pelos cursos que são ali oferecidos. E na dimensão do trabalho e profissão, eles têm também uma frente chamada Vocatio, onde oferecem sensacionais cursos para contribuir na formação espiritual e na visão de reino de profissionais cristãos. Ricardo, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você em mais esse bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado, não só por estar aqui, pelo convite de vir para esse encontro, que tem sido muito rico, muito bonito. Muito obrigado. Legal. Paula, seja bem-vinda nesse nosso primeiro podcast. Muito obrigada. Ela estreando diante das câmeras. Vou pegar o jeito, vou ficar boa nisso. E nós queremos conversar um pouquinho com o Ricardo, explorando um pouco mais toda a sabedoria e experiência dele, nessa relação da fé cristã, da caminhada como discípulo e o trabalho. E, Ricardo, eu percebo que existe muita confusão na terminologia, quando se fala de profissão, ocupação, chamado, vocação. Como que você organiza esses conceitos e qual deles, quando nós pensamos em vocação cristã, o que isso significa para você? Realmente existe uma confusão muito grande na maneira como nós interpretamos esses conceitos, mesmo sabendo que eles estão muito ligados entre si, né? Por exemplo, o conceito de vocação, o sentido mais comum, mais popular dele seria aquele trabalho, aquela ocupação que me traz sentido, me traz algum nível de significado, de prazer. Então, quando você pergunta para uma pessoa, um profissional, né, qual é a sua vocação, a maioria vai ter dificuldade para responder. Os que têm alguma facilidade para responder vão descrever um tipo de trabalho, um tipo de ocupação no qual se sentem melhores, mais realizados, etc. Mas vai além disso, né? É um conceito que muitas vezes ele, dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, ele diz respeito àquilo que pastores, missionários, obreiros fazem na igreja, dentro da igreja ou a partir da igreja, numa esfera mais exclusivamente religiosa. Então, é comum também, quando eu pergunto para alguns profissionais, né, qual que é a sua vocação, ao invés de se reportarem àquilo que eles fazem de segunda a sexta ou de segunda a sábado, eles se reportam ao que eles fazem na igreja. Deus me chamou para cuidar de criança, para ensinar, para o louvor, etc. Então, assim, é um conceito muito confuso ainda hoje, infelizmente, né? E a profissão acaba se transformando num conceito também abstrato, mas que dá muito sentido à identidade das pessoas, né? Porque numa cultura como a nossa, que é pragmática, que é consumista, que é competitiva, a profissão é aquilo que me dá alguma identidade, algum valor, né? Que agrega a mim algum valor, né? Então, eu crio uma carreira profissional, né? Essa carreira, enquanto ela existe, enquanto ela é parte da minha vida, ela é quem agrega a mim
algum valor, né? Então tem um sentido muito pragmático, muito funcional na profissão, né? Agora, biblicamente, o sentido de vocação e o sentido ou significado de chamado já é bem diferente do que esses conceitos comuns, populares que a gente tem. Uma coisa que me vem muito em mente quando o Ricardo fala isso é muitas vezes quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, ela não sabe falar quem ela é, né? Sou Paula, filha de fulano, ciclano, esposa de... Não, você vai falar a sua profissão. Você se resume a ela, né? Você perde a essência de tudo, né? E você perde esse vínculo mais pessoal, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que Agostinho, Santo Agostinho, ele costumava dizer, diz num dos seus escritos, que se você quer conhecer alguém, você nunca deve perguntar a ela o que ela faz, mas o que ela mais ama. Isso dá identidade. Com certeza. E interessante, porque eu voltava do nosso encontro de outra noite conversando com a Sônia e a gente falava sobre essa questão da identidade, como no mundo ocidental a identidade ficou atrelada ao que se faz, quando no mundo oriental a identidade sempre esteve atrelada à família, né? É filho de fulano. Bartimeu, filho de Timeu, né? E isso significa... É assim mesmo. E será que essa ênfase na busca por uma identidade através do trabalho, do que se faz, tem afetado no mundo ocidental a família? Completamente, eu acho, né? Assim, porque uma vez que a nossa identidade está atrelada àquilo que nós fazemos, isso adquire um peso muito grande em termos até de valor, em termos até de atenção, de preocupação, né? E a gente percebe o quanto isso afeta na aposentadoria ou numa fase de desemprego, né? Aí você percebe o quanto essa identidade profissional é forte. A quantidade de pessoas que conhecemos que com a aposentadoria entram em processos depressivos, em crises conjugais, porque eles não são outra coisa senão aquilo que a profissão confere a eles, né? Sem dúvidas. Eu tive uma experiência 2 anos atrás, onde eu, por uma decisão própria de viver os 3 pilares, viver Deus, família e saúde, eu acabei abandonando, vamos usar essa palavra, a minha carreira de alguns anos para viver a minha casa, para viver a minha família. E eu vivi um período muito difícil, porque parece que nós perdemos a nossa identidade nesse processo profissional. A minha identidade foi perdida, eu não sabia mais quem eu era. Uma vez eu perguntei para uma jovem mãe, conversando com ela e tal, né, e a gente acaba fazendo essa pergunta mesmo não querendo fazer, né? E perguntei assim para ela o que ela fazia, qual era o trabalho, a profissão dela e tal. Ela me respondeu assim num tom melancólico, dizendo: eu não sou nada. Eu sou apenas uma mãe que cuida da minha casa e da minha família, mas eu não sou nada, não sou ninguém. Aquilo me deu assim, me trouxe uma dor, um pesar assim. Falei, gente, como que uma mãe nova, bonita, saudável, dedicada à sua família, olha para si mesma e diz: eu não sou nada. Nada como? É que hoje o mundo tenta imputar muito isso na nossa cabeça, né? Pra gente ser alguém, a gente tem que ter um cargo. A gente tem que ter um status, né? Eu, certa ocasião, alguém da minha família me chamou, a minha avó ainda era viva, e ela não estava passando muito bem. Aí eu fui até a casa da minha mãe, ela morava com a minha mãe, e vi que as coisas estavam normalizadas, e sentei do lado dela e peguei na mão dela e fiquei ali um instante com ela. E eu olhei aquela mão, assim, bem enrugadinha, ela já tinha quase 100 anos, e comecei a pensar, essa é uma mulher
que nunca teve uma profissão, mas dela saíram 8 filhos, na época já eram 15, 16 netos, 20 e poucos bisnetos, ou seja, qual é o legado de uma mãe? Mas no mundo ocidental, nós concentramos tanto, e talvez isso esteja ligado ao que você falou de Agostinho, né? O nosso amor hoje se concentra na imagem gerada pelo trabalho, imagem de sucesso, Isso. imagem de realização. Isso. E é interessante porque quando a gente pensa nessa cultura oriental distante da nossa, o trabalho se dava na família. É que essas mudanças, né, desde a Revolução Industrial, né, onde o trabalho sai do campo e vai para a cidade, onde a família é fragmentada porque cada um agora vai procurar o seu emprego numa fábrica, num comércio, alguma coisa assim. Então, nisso daí, isso trouxe uma mudança significativa para o mundo ocidental, né? É uma mudança, isso... Todas as revoluções, todas as fases, assim, as etapas da civilização, ela traz mudanças, né? Eu acho que a grande dificuldade é quando nós demoramos tanto tempo para processar essas mudanças, né? Então, é claro que nós somos hoje herdeiros da Revolução Industrial e mais. Hoje somos herdeiros da Revolução Tecnológica, né? E de uma revolução onde o trabalho deixa de ser uma carreira, né? Ninguém hoje quer mais uma carreira, né? Hoje a tecnologia criou essa condição mais solo de trabalho, cada um tem o seu próprio trabalho, é o seu próprio chefe, tem as suas sedes, o seu trabalho pode funcionar dentro da sua casa de madrugada, sem nenhum contato com outras pessoas, né? E isso, claro, tem desdobramentos também psíquicos, emocionais, espirituais, sociais, que a sociedade hoje vai enfrentando com essas novas gerações, que já tem acho que todas as letras do alfabeto, eu já me perdi com X, Y, etc. Mas cada geração dessa, o conceito de trabalho, ele muda, e muda radicalmente e rapidamente, né? Então, por exemplo, eu não sei que tipo de trabalho ou ocupação, ou o que quer que seja, meus netos terão quando eles entrarem para o mercado de trabalho daqui 12, 13 anos, assim, 14 anos, o mais velho deve estar entrando no mercado de trabalho, assim, o que ele vai encontrar, né? Que mundo ele vai viver, que opção ele vai ter. Alguém me disse que 70% das opções de trabalho que os meus netos encontrarão daqui 15 anos ainda não existem. A hora que eu penso nisso, eu falo, meu Deus, é uma maluquice. Assim, meu pai trabalhou a vida inteira num único lugar, eu trabalhei a minha vida inteira num único lugar. Hoje, você não tem mais uma pessoa que trabalha mais do que alguns poucos anos no mesmo lugar. 3, 4 anos e o jovem já começa a falar, eu preciso pensar na minha carreira, não vai fazer bem eu permanecer no mesmo lugar. Mas existe uma razão de ser dentro desse mercado, né? Isso. Mas eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, no Vale do Silício, visitar a sede da Google. Uma pessoa que trabalha me levou para conhecer e eu fiquei espantado. E ver o que acontecia dentro do prédio da Google me levou à seguinte reflexão. Nós estamos falando aqui que no mundo pré-industrial, no mundo rural, a família acordava pela manhã e ia trabalhar junto. Ia trabalhar junto na roça, no cultivo, no cuidado dos animais, e aí voltava no final da tarde para fazer a refeição conjunta. Então o trabalho estava integrado à família. Vem a Revolução Industrial e o trabalho leva as pessoas para diferentes lugares. A família não se vê mais durante o dia, mas ela se reencontra talvez para dormir junta, né? E tomar o café da manhã juntos. O que eu vi na Google
foi uma grande porcentagem de profissionais solteiros e uma empresa criando espaço para que a família deles fosse a empresa. O indivíduo vai para lá, ele tem lavanderia lá dentro, ele tem barbearia lá dentro, ele tem sala de televisão, ele tem sala de jogos, ele tem academia de ginástica. Então o sujeito... Só não pode mudar para lá, né? Exatamente, mas levar assim, mudança. A empresa se tornou a família do indivíduo. Foi um deslocamento brutal. Exato. E por que ele vai querer uma família que só vai agregar um pouco mais de trabalho e de responsabilidade, né? De levar filho para a escola, buscar filho da escola, preparar a refeição, etc., ele só educar. Vai ter que cuidar dele mesmo, né? Se ele tem um ambiente que ele não precisa preocupar com isso e tem tudo ali à sua disposição como se fosse, né, aquilo que não é. Numa das noites que nós tivemos juntos aqui em Campinas, você fez menção acerca da ética do movimento puritano em relação ao trabalho. E dentro do que a gente está conversando, é interessante que o movimento puritano é um movimento que vive essa transição do mundo rural para o mundo industrial. Como que a espiritualidade, a ética do movimento puritano poderia ou deveria impactar nossas vidas hoje? É um movimento que traz assim, para nós hoje uma riqueza enorme para refletir, pensar, considerar essa dinâmica, porque uma coisa que eles souberam fazer e que nós temos dificuldade é que eles souberam enquadrar ou colocar tudo dentro de dentro de um único pacote. Então, para eles, como eles mesmos diziam, né, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como o desejo de promover a glória de Deus, deveria ser a régua e o esquadro onde todas as nossas ações seriam medidas. Então, nesse sentido, família, trabalho, a sociedade civil, a comunidade religiosa, a igreja, a educação dos filhos, as responsabilidades sociais, isso tudo para eles precisava estar integrado. Essa é uma contribuição para mim muito importante. Daí a gente vê o grande investimento que eles fizeram em educação, criando universidades, escolas, o grande investimento que eles fizeram em saúde, o grande investimento que eles fizeram na sociedade civil e a maneira como eles encaravam o trabalho dentro de todo esse cenário, ou seja, tudo para eles precisava ter a impressão digital do chamado de Deus, da vocação cristã, que deveria envolver todas as esferas na vida deles. É claro, foi um movimento, teve seus excessos, teve seus conflitos, né? Como todo movimento. Mas, em linhas gerais, essa preocupação deles, para mim, é uma das grandes contribuições desse movimento, porque eles lutaram para separar, ou para, melhor dizendo, para evitar essa ruptura, essa dicotomia que existia desde então. Ou seja, o mundo religioso era o mundo dos mosteiros, era o mundo das pessoas reclusas que se dedicavam à oração, à meditação, etc., né? E o mundo secular, digamos assim, não sei se eles usavam essa palavra, era o mundo do trabalho, era o mundo dos negócios, era o mundo do dia a dia de todas as pessoas, né? Mas eles, em virtude da forte influência da Reforma e do pensamento calvinista, do pensamento de Lutero, eles romperam com essa dicotomia. Tudo precisava se encontrar dentro de um mesmo espaço, ou seja,
tudo deveria ser feito para a glória de Deus, tendo como fundamento a palavra de Deus para promover o bem de todos. Então isso traz uma nova cultura, traz uma nova compreensão, né? Assim, é lamentável que isso, com pouco tempo, nós voltamos à era pré-puritanos, à era pré-reforma, fazendo a mesma divisão do mundo religioso e do mundo secular ou profissional, ou mundo do trabalho. Mas eles integraram tudo, né? E isso, para mim, é uma contribuição assim, importantíssima deles. E vai num ponto, acho que você comentou anteriormente, Ricardo, de como as pessoas podem dividir em caixinhas, né? O meu chamado só funciona dentro da igreja, a minha vocação só funciona dentro da igreja, dentro do meu trabalho não precisa. Exato, é. Então é um ponto que que eu anotei até te ouvindo, que nós somos chamados e vocacionados para a glória de Deus, mas independente do lugar que a gente esteja. Exatamente. Se é no trabalho, se é dentro de casa, se é na igreja. Exatamente. Esse chamado é para todos os lugares, né? Essa era a cultura deles, religiosa, econômica, política, social, era a cultura deles, né? E isso tem um fundamento bíblico muito grande, né? Um texto que eu sempre uso, assim, que é um texto que às vezes, para muita gente, talvez ele não seja tão objetivo em relação ao conceito de chamado, mas é 1 Coríntios 7, né? Onde Paulo várias vezes usa a palavra chamado, vocação e tal, mas ele diz, foi alguém chamado, sendo solteiro, permaneça solteiro, casado, permaneça casado, foi alguém chamado circunciso, não queira ser incircunciso não desfaça a circuncisão. Enfim, ele vai colocando essas coisas assim. E depois ele termina dizendo, cada um permaneça na vocação a que foi chamado. Então, assim, para Paulo, nós temos uma vocação primária, que eu chamo assim, na verdade Calvino chamava assim, o que é a vocação primária? Nós somos chamados, vocacionados por Deus para sermos discípulos de Jesus Cristo, imitadores dele, somos chamados para proclamar o evangelho da redenção, somos chamados para a vida santa, nós somos chamados para a obediência, para servir, etc., para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, um chamado para todos os cristãos. E dentro desse chamado encontra-se aquilo que Calvino chamava do chamado secundário, ou da vocação secundária, que são as diferentes ocupações. Mas para Paulo, o que ele procura mostrar, e que os puritanos entenderam muito bem, é que o chamado à vocação numa perspectiva cristã é respondermos ao chamado primário onde quer que nos encontremos. Então, no comércio, no banco, no serviço público, seja qual for o trabalho para o empresário, seja qual for, a identidade primeira que nós temos ali dentro é que somos povo de Deus, chamados por Deus para promover a glória de Deus e o bem comum. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. O que tem ali em volta é secundário, isso muda, não precisa ficar do mesmo jeito a vida inteira. Né? Assim, às vezes a gente tem a ideia de que vocação é uma coisa que não pode ser mudada. Às vezes, pastores, né? O Ricardo Agreste e eu sabemos muito bem disso. Assim, se de repente eles percebem que podem servir melhor a Deus numa outra ocupação que não pastoral, é como se estivesse negando, como se estivesse desobedecendo a Deus num chamado. Né? Eu assim... Até por provocação, mais do que por uma resposta assim, totalmente sincera assim, do ponto de vista da experiência, mas uma vez eu fui chamado para dar um curso sobre vocação e espiritualidade num seminário lá em Brasília. E no meio do curso, um aluno me perguntou como tinha sido o meu chamado para o pastorado, né? E eu pensei, assim, não foi uma resposta sincera, claro. Eu disse, eu não tive chamado, não fui chamado para isso.
Eles, mas como assim? Cara de decepção, né? Pois é. Mas como assim? Eu falei, não fui. Eu sempre vivi muito envolvido com a vida da igreja, como adolescente, como jovem, e entrei nisso assim para valer, com trabalho estudantil, com evangelização, e chegou uma certa altura da minha vida que eu concluí que a melhor maneira de eu continuar servindo a Deus, no serviço às pessoas, seria continuar fazendo aquilo que eu fazia, e fui me preparar melhor para isso. E a intenção num primeiro momento era estudantes, num segundo momento acabou envolvendo a igreja. Mas eu não tenho nenhum problema se hoje eu perceber que posso ser mais útil a Deus e ao próximo numa outra atividade, em deixar o pastorado e me envolver com outra atividade, no comércio, fazer um concurso público, fazer um outro curso universitário, me dedicar a uma outra atividade. Não vejo problema algum. Onde quer que eu esteja, eu vou ser um discípulo de Cristo, promovendo o bem do próximo e a glória de Deus. É o que eu quero fazer da minha vida em qualquer lugar. Esse, para mim, era o conceito de Paulo. E deixa eu pegar esse gancho, então, e pensar numa dimensão prática desse conceito. O profissional viver para a glória de Deus e visando o bem comum. Como que um médico que tem uma clínica particular, como que um professor de escola pública, como que uma senhora que trabalha na copa de uma empresa, os três são cristãos. Como eles vivem para a glória de Deus e para o bem comum? Como que você imagina que isso funcionaria nessas três situações? Essas três situações que você escolheu, a gente não combinou isso, mas elas seriam as mais fáceis para responder. Mas assim, eu vou começar com então, a do meu... Você fala dessas três fáceis, depois você me fala uma das difíceis. Não, por exemplo, uma difícil, né? O meu filho fez o concurso, passou, tomou posse no Banco Central. E dentro do Banco Central, ele foi colocado num setor do Banco Central que, na época que ele passou no concurso, era o setor assim, mais detestado pelos funcionários do banco naquela época. Ninguém queria ir para lá. E ele até pensou se seria conveniente já pedir uma remoção para um outro setor do banco, que é um setor muito burocrático, que lida com coisas assim que não são as mais de ponta do banco, né? E ele um dia veio conversar comigo, falou assim: como que eu vejo esse meu trabalho para a glória de Deus? Eu estou dentro do Banco Central, dentro de um setor que diz respeito à contabilidade interna do banco. O que eu faço ali que é relevante para o próximo, para o bem comum e para a glória de Deus? E assim, a pergunta no momento foi muito difícil, porque realmente era um tipo de trabalho assim que eu não me encaixaria muito facilmente, assim. Mas depois a gente conversando, eu falei: qual que é a finalidade do Banco Central? Ele falou: é o controle monetário, né? É o controle fiscal, o controle monetário, etc. Acho que é isso, mas o monetário eu sei que é. Falei: quer dizer, no final dessa linha, a missão final do banco, usando toda essa estrutura que ele tem, é manter uma política monetária e um controle monetário que dê para nós condições de trabalhar, de viver e de projetar o nosso futuro com alguma garantia, alguma segurança, porque tem alguém lá dentro pensando nas reservas monetárias, etc, etc, etc. Ele falou: Eu falei: então, é isso aí, o bem comum é o que vai sair lá na ponta. Ninguém vai ver seu nome, mas o país vai viver melhor se o trabalho ali dentro for feito melhor, da melhor maneira possível. Isso sem contar, obviamente,
os seus relacionamentos ali dentro do seu setor, as pessoas com quem você vai conversar, a maneira como você vai tratar os diferentes colegas, os seus subordinados, os seus diretores, chefes, etc. Isso sem contar toda a dinâmica de relacionamento, que também vai ter um efeito imenso. Então, nesses outros 3 casos que você mencionou, né, do médico particular, do professor de escola pública, da senhora que cuida da copa, é a mesma coisa. Por exemplo, essa senhora que cuida da copa, quando ela pensa nos desdobramentos do café, do trato, da maneira como ela cuida. Por exemplo, nós estamos aqui e a gente não percebe, mas nós estamos rodeados de artefatos, de recursos tecnológicos, iluminação, um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia de quem é que está por trás de tudo isso. E provavelmente a pessoa que estava lá fazendo aquele trabalhinho de apertar um parafuso, de ajustar algum detalhe e tal, talvez ele esteja pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo que vai promover o bem? O bem está aqui. Uhum. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, e quando a gente olha o todo, por isso que, assim, qualquer que seja o nosso trabalho, nós temos que, essa autora, eu vou lembrar o nome, Dorothy Sayers, o livro dela, A Mente do Criador, ela tem uma frase dela lá que eu anotei, mas ela diz assim que qualquer trabalho para fazer sentido, a gente tem que contemplar o todo. Uhum. Ela diz assim, em outras palavras, nós temos que contemplar a eternidade. Porque o trabalho por si só, ele não faz sentido. Não faz. Ele muitas vezes é frustrante, é decepcionante, inclusive até um trabalho pastoral. Uhum. Às vezes a gente chega assim, depois de anos e anos, e você vai mensurar os resultados e tal, você pode sofrer uma boa decepção, né? O trabalho de um professor, né, tem um potencial assim de frustração, hoje principalmente, muito grande, né? Eu tenho colegas meus que abandonaram o magistério porque não vê futuro naquilo. Mas o fato é que quando você olha o conjunto e olha isso numa perspectiva da eternidade, ela termina dizendo, ela diz assim, é basicamente o seguinte, que o filho obedeça o pai em tudo. Faça o seu trabalho. Uhum. Porque o final dele, assim, o conjunto dele, que vai nos ajudar a perceber, né? A gente olha até a própria trajetória de Jesus, né? Assim, depois daqueles poucos anos de ministério público, como nós chamamos, né? Se vai mensurar aquilo em termos produtivos, né? De mercado, etc., o resultado é muito negativo, né? Mas quando você vê o conjunto da obra... O interessante é que até no mundo corporativo, completamente desassociado de qualquer consciência maior, eterna, tem aquele um estudo de caso que é típico quando as indústrias automobilísticas norte-americanas começam a cair a produção, a perder a competitividade, e é feita uma pesquisa entre os trabalhadores da Ford e da GM, e na pesquisa as pessoas se aproximam de cada trabalhador e dizem, o que você está fazendo aqui? E o sujeito responde, estou parafusando uma roda. O que você está fazendo aqui? Estou colocando o painel. O que você está fazendo aqui? Estou colocando o banco do carro. E eles fazem a mesma pesquisa na época para as indústrias automobilísticas japonesas, o pessoal da Toyota e da Honda. E aí no pessoal da Toyota, se pergunta para o cara que está parafusando a roda, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu estou participando da construção do carro campeão de vendas hoje no mundo. Ou seja, ele tinha uma noção muito maior do que apertar o parafuso. E eu acho que isso nos leva, aplicando a realidade da caminhada cristã, a algo que você tem trabalhado muito também, que é
a importância da gente ter a consciência da história maior. Isso. Ou uma terminologia que você percebeu que o pessoal aqui da nossa comunidade usa muito, cosmovisão. De uma cosmovisão cristã. Né? Como que essa visão maior impacta o nosso dia a dia e a nossa rotina? Ela muda tudo, né? Assim, eu tenho comentado também sobre a necessidade de nós recuperarmos um sentido de transcendência que perdemos, né? Assim, principalmente com o avanço da ciência e da tecnologia, assim, o mundo foi achatado, né? Assim, se você olhar para a Idade Média, por ali assim, né? As coisas tinham uma explicação religiosa, uma explicação transcendente, né? Se acontecia alguma tragédia, uma praga, uma pandemia, aí tinha a figura de deuses, de demônios, e tinha uma visão transcendente da realidade, né? Hoje, assim, com o avanço da ciência, nós temos explicações científicas precisas para quase tudo, não tudo, mas para muita coisa. O que é muito bom, não é ruim, é um avanço extraordinário. Mas o que aconteceu e que alguns historiadores estavam já prevendo é que isso traz um risco para a religião muito grande, porque uma vez que perdemos o sentido de transcendência, nós temos que criar novos padrões, às vezes até novos deuses ou ídolos em quem confiar, né? Então, a ideia de uma cosmovisão ou de uma metanarrativa ou de uma grande história, assim, a ideia de uma grande história talvez tenha assim, algumas diferenças de uma cosmovisão, né? Que a cosmovisão nos ajuda assim, a ter uma percepção mais integrada de vários aspectos da história, mas a metanarrativa ou a grande história é como nós nos vemos dentro dessa grande história, ou seja, a gente até conversou um pouco sobre isso hoje. Eu vou completar 69 anos, né? Então, nasci em 55, nós estamos em 2024, eu posso projetar aqui para mais, sei lá, 10 anos, 15 anos, se Deus me der uma boa saúde, talvez chegar nos meus 90 anos, não sei. Mas assim, o meu tempo daqui para frente é um tempo curto, ele vai encurtando cada vez mais, e não só o tempo, como as condições. E assim, a minha vida é isso aqui dentro de uma história maior, dentro de uma história, de uma grande história ou de uma grande narrativa, não significa absolutamente nada. Nada. Mas eu preciso me ver nessa história particular e privada dentro de uma história maior, né? E dentro dessa história maior é o que você comentou da sua avó, né? Se alguém fosse avaliar a sua avó por alguma performance profissional, a produtividade dela em fabricar um carro ou qualquer coisa assim, não. Mas assim, a sua avó jamais teria condições de imaginar o que os seus 8 filhos e os seus netos e os seus bisnetos, o que essa história estaria construindo e escrevendo essa grande história, né? Então nós olhamos assim para mártires cristãos no passado, seja nos primeiros séculos, seja nos séculos ali da Idade Média, 16, 17, onde muitos cristãos foram martirizados. Alguns viveram uma vida completamente apagada, assim, ninguém tem ideia de quem eles foram. Aliás, quando a gente pega os 12 apóstolos de Jesus, uma boa parte deles a gente não sabe nem o que eles fizeram, nem para onde eles foram, não temos a menor ideia. Mas quando você pega assim o conjunto, a história vai dando o seu significado. Se eu me prendo nos meus 69 anos e no que me resta pela vida, eu vou entrar num desespero enorme, porque eu tenho que dar sentido à minha existência precária, limitada,
sem muito sentido, eu vou ficar desorientado, porque eu tenho que dar algum sentido. E isso tem desorientado a vida de muita gente. Então, isso me traz a tranquilidade e a liberdade de que, se a minha vida toda foi apertando aquele parafuso, mesmo que eu nunca teria condições de adquirir aquele carro que eu trabalhei na construção dele, mas sabendo que aquilo estaria promovendo um bem maior para uma sociedade muito maior e que aquela tecnologia serviria inclusive para outras coisas que poderiam trazer outros benefícios. Você vê que tem uma história assim que, se a gente ficar preso à nossa história pequena, limitada, minimizada, a frustração é inevitável. Uau, nunca pensei nisso. Aí já vem na minha cabeça, qual é o legado, né? É o que a gente conversou antes sobre o culto, cultivo e cultura. Que foi o que você comentou e eu achei muito sensacional, e é exatamente isso. Qual é o fruto? Assim, isso foi, eu ouvi isso do Steve Gerber, que ele criou o Washington Institute for Faith and Work, e depois ele foi lá para Vancouver e durante um tempo ele dirigiu o Marketplace Institute. E um dia, conversando com ele, ele usou essas 3 expressões, né? Que era cultivo, cultura e culto. Não sei se exatamente nessa ordem, mas palavras que têm a mesma raiz. E o que ele estava comentando é o seguinte, que todos nós cultivamos alguma coisa, né? Acho que a ordem é essa, culto, cultivo e cultura. Todos nós temos convicções, temos uma fé, mesmo que sejamos ateus, nós temos uma convicção. Ele falou, toda convicção, ela produz, ela cultiva, ela produz algum fruto, ela produz algum resultado, com o jeito que você pensa, da forma como você trabalha, etc. E todo cultivo desemboca numa cultura, ou seja, a cultura é o resultado do cultivo, que é o resultado do culto. Então, o que eu creio determina o que eu faço, e o que eu faço constrói uma cultura. Em outras palavras, a gente poderia dizer que absolutamente todos nós adoramos alguma coisa. Sim. Nenhum de nós é isento não disso. adora. Isso. Todos adoramos. Isso. E, conscientes ou não, o que nós adoramos nos leva a cultivar rotinas diárias. Isso. E essas rotinas diárias geram uma cultura. Isso. Ou seja, Isso. O centro volta para São Agostinho. Isso. O que você ama. E assim, se a gente entendesse isso, porque assim, o fato que às vezes me chama a atenção é que o cultivo descreve muito o que a gente cultua. E podemos até participar de uma igreja dominicalmente, mas o cultivo vai negar se o nosso culto de fato é expressivo daquilo que a gente crê. Porque se o que eu creio não produz o fruto equivalente próprio da minha fé, a cultura vai sofrer isso. Então, quando nós olhamos, né, o resultado final, né, que é a cultura, por exemplo, a maneira como nós lidamos com as coisas mais ordinárias do dia a dia, como é o lixo, onde a gente joga essas coisas. Às vezes eu fico espantado assim de ver como que pessoas que eu imaginava que já teriam avançado nesses estágios da vida, talvez até com a educação dos pais, né, são adultos que ainda continuam, culturalmente falando, vivendo uma realidade que nega o culto. Então, assim, é um desdobramento assim, que acho que a igreja, nós precisamos dedicar talvez um pouco mais de atenção, porque
Ontem, no encontro nosso, né, o Gibim, né, o Rodrigo Gibim, né, aquele depoimento, aquele testemunho que ele deu, assim, me chamou muita atenção a forma como a consciência de ser discípulo foi moldando a maneira como ele cultiva o seu trabalho, os seus relacionamentos, seus valores, sua identidade e como que isso vai gerando uma cultura. E para quem não estava no nosso encontro, né, só atualizando, o Rodrigo Gibim compartilhou que dentro da empresa dele como profissional, ele tem lá o perfil dele no LinkedIn, e ele percebendo que as pessoas no LinkedIn colocam as mais variadas bandeiras na apresentação de quem elas são, ele colocou no perfil que ele é cristão. E aí uma pessoa superior a ele na empresa o chamou, dizendo que talvez não pegasse bem ele ter aquilo na descrição de quem ele é, né? E ele até ponderou que, assim, ter ou não ter aquela palavra na introdução da pessoa dele não fazia dele mais cristão ou menos cristão. Mas ele decidiu permanecer com a descrição de ele é uma pessoa cristã. E como isso gradativamente vai afetando e influenciando relacionamentos. Vai cultivando e vai gerando comportamentos novos. E quando você fala sobre essa questão do culto que a gente adora, o cultivo, o que a gente adora gera práticas, geram frutos, né? Disciplinas, né? E isso vai criar uma cultura na vida. Isso me traz à memória, a gente estava falando há pouco dele, o James Smith, com a questão das liturgias culturais. Ou seja, nós estamos envolvidos já numa cultura que pressupõe cultivo e culto a determinadas coisas. Seriam as nossas disciplinas espirituais imprescindíveis para a gente viver no mundo profissional sem se deixar consumir pela cultura que possuem deuses por detrás delas, como você, sei que você é especialista na questão da espiritualidade. Sou não, sou especialista em nada. Como as disciplinas espirituais contribuem para um profissional cristão se manter alinhado a tudo que a gente está falando aqui. Como não ser engolido. Pela cultura, né? Olha, Ricardo, assim, você tocou num ponto, assim, importantíssimo e dificílimo, né? Eu ponderaria duas coisas. A primeira delas, que para mim tem sido um tema, assim, embora daqueles que a gente reconhece que talvez fossem temas já ultrapassados assim, a gente já deu o que tinha que dar, mas eu tenho pensado muito nos últimos anos sobre o significado da conversão. Tá? E eu comentei isso ontem, né? Assim, tem um autor, foi um professor, eu conheci, gosto muito dele, o Gordon Smith, e ele faz uma distinção que eu achei assim didaticamente muito boa e teologicamente correta. Ele diz que há uma diferença muito grande entre o conceito de salvação e conversão. Que salvação é o ato salvífico de Deus. Isso independe de nós, independe do nosso esforço. É uma ação que parte de Deus, onde Deus vem ao nosso encontro, se revela a nós e nos salva. Foi o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, foi o que aconteceu com Agostinho lá, quando ele ouviu aquelas crianças cantarolando. Ou seja, é um evento que tem a iniciativa em Deus, do qual nós não temos nenhuma participação ativa.
é o ato redentivo de Deus. A conversão é o que se inicia a partir desse ato. E aí sim tem nossa participação, né? E é um longo processo de transformação que se inicia nesse momento. E esse longo processo de transformação envolve, entre muitas outras coisas, mas acredito que até sobretudo envolve esse enfrentamento da cultura circundante. Uhum. Uma expressão, para mim, bem clara de Paulo é no capítulo 2 de Efésios, quando ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Como que eles estavam mortos? Né? O povo de Éfeso continuava vivos, trabalhando, comprando, vendendo, indo no banco, almoçando, jantando, a vida dele seguia. Mas ele, na sequência, diz: vocês estavam mortos quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, vocês estavam mortos quando vocês pensavam, viviam igual os brasilienses vivem, igual os paulistanos vivem, igual os cariocas vivem, os novaiorquinos vivem. Ou seja, quando vocês pensam, se organizam, se estruturam, do mesmo jeito que todo mundo, vocês estão mortos. E o que a conversão envolve? Envolve deixar para trás esse sistema, essas estruturas, esses poderes culturais que exercem um domínio enorme sobre nós. E acho que aí é onde nós precisamos ajudar as pessoas, e acho que isso teria um efeito muito grande na vida, porque, como eu acho que comentei aqui, a experiência de Moisés, depois do encontro dele na sarça ardente, onde Deus se revela a ele, qual que é o longo caminho de Moisés? É deixar de ser egípcio. Uhum. Ele tem que deixar de pensar como egípcio, de agir como egípcio, de crer como um egípcio. Ele cresceu ali. A mente de Moisés era egípcia. Em Atos 7 diz que ele foi educado em todas as ciências do Egito. Ele sabia noções de geometria, de matemática, de magia, de astrologia. Ele tinha noções de todo o pensamento religioso. O Egito tinha divindades para tudo. Da água, do ar, da plantação. E o faraó era o rei Deus, ele era a encarnação de Amon-Ra, de Ísis, Osíris, de todas as divindades. Elas se encarnavam no faraó como rei Deus. Moisés cresce ali dentro, tendo acesso às bibliotecas, a tudo. Ele provavelmente falava as duas línguas do Egito. E aí, já adulto, ele tem esse encontro com Deus. E ele precisa agora deixar de ser egípcio para ser povo de Deus. E, gente, isso é um longo caminho. Não acontece da noite para o dia, né? Tanto é que nos questionamentos dele, um deles, ele foi: olha, eu vou chegar lá e vão dizer que Deus que te mandou. Ele falou: porque aqui os deuses têm nomes e têm o seu lugar dentro de toda essa cosmovisão egípcia. Eles têm aqui os seus lugares, né? E qual é o seu nome? Que lugar se ocupa no cosmos e tal? E Deus fala para ele: olha, você vai lá e diga que o Deus que te chamou não tem nome, eu sou um Deus sem nome, eu não me encaixo em nada disso. Ele tem que aprender a crer num Deus que não tinha a mesma característica das divindades egípcias. Então, assim, o que significa para mim deixar de ser tudo aquilo que culturalmente eu fui criado e vivi, e na educação, na escola, universidade, tudo? Tem uma capacidade enorme de te moldar dentro desse sistema para você ser povo de Deus. Morrer para esse jeito de ser. E ao mesmo tempo seguir vivendo dentro desse mundo. Então a conversão é esse longo caminho. Então isso é uma coisa. E a outra coisa que para mim é importante é que dentro desse processo nós
precisamos aprender a discernir os poderes culturais que atuam. Sabe, você quer um poder assim presente hoje no nosso mundo religioso? É o consumismo. É um poder, é uma potência. E hoje nós somos consumidores religiosos. A gente consome religião, a gente consome culto, a gente consome louvor. Muita gente entra nas nossas igrejas, eles não entram para ser parte de uma comunhão. Eles entram para consumir um produto. E se amanhã eles não estão satisfeitos com esse produto, os meus filhos não estão recebendo o que eu gostaria que recebessem, a música não é mais daquela que me agrada, eu vou procurar um outro lugar que me ofereça esse produto. Esse espírito está dentro da igreja, ele consome sexo, ele consome família, ele consome relacionamento. E se a gente não consegue mudar isso, né, isso torna esse processo muito mais doloroso. E claro que dentro disso entram as disciplinas. Ou seja, o que é a disciplina? Os cistercienses, eles diziam assim, que foi um movimento do século XII, eles diziam que a disciplina é o processo onde nós recuperamos a autoridade sobre nós mesmos. Interessante. Sabe? Ele diz que a finalidade das disciplinas espirituais é a recuperação da autoridade que eu preciso ter sobre mim mesmo. Ele falou, olha, o nosso mundo foi fragmentado pelo pecado. Então nós temos o intelecto, emoções, imaginação, os nossos sentimentos. Está tudo ali, mas está tudo fragmentado. Não tem conexão entre eles. Ele falou, a disciplina é fazer com que essa desordem alcance uma nova ordem para nós seguirmos vivendo como povo de Deus, né? Então, por isso que precisamos da disciplina, por isso que eles eram muito dedicados à vida ascética, porque era uma maneira de fazer morrer certas inclinações diante de poderes que nos pressionam. Por favor. Fazendo só um gancho, Ricardo, que eu gosto muito dessa... A gente fala muito a palavra da cosmovisão cristã, mas isso realmente muda nossas vidas, né? Como isso... A nossa vida se transforma a partir do momento que a gente tem essa consciência, né? Isso influenciou muito minha vida dentro da minha carreira a partir do momento que eu comecei a ter essa caminhada de fé, ter esse encontro diário com Deus meu, não se resumir só no domingo, ir lá consumir a palavra, sem ir para casa e ter um trabalhinho em casa, trazer isso para minha vida e para a vida das pessoas. Mas puxando o gancho da questão da cosmovisão, como essa questão da riqueza e do dinheiro mudou na minha vida. Porque eu me movia pelo dinheiro, só. Hoje eu mudo por propostas, né? Minha vida vai mudar por uma proposta financeira e não por um propósito. E falando de poderes, hoje... É um poder vencido. O que Colossenses trabalha muito é isso, assim, os poderes, as potências, elas foram vencidas, mas não aniquiladas. Então nós precisamos entender a maneira como Cristo venceu os poderes. E o que me chama a atenção é que no capítulo 1 ele diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, quer principados, quer potestades, tronos, soberanias, etc, etc. Acho interessante Paulo dizer que Cristo criou principados e potestades, criou para ele e para ele. Agora, o que isso significa? Significa que tudo aquilo que Deus criou é bom. É bom. Mas a queda, o pecado, ele vem e corrompe. E faz com que aquela boa criação de Deus, uma vez corrompida, ela exerce sobre nós domínio e um poder e nos mata. Por exemplo, talvez o exemplo mais comum disso, né? A sexualidade humana. Deus nos criou, homem, mulher, nos criou com essa capacidade de participar da criação, sermos co-criadores, termos filhos, etc, etc, cuidar da criação. Ou seja, tudo isso é muito bom. Mas com a queda surge uma potência que no passado tinha nome. Afrodite,
Diana, eram divindades, potências. E quando essa potência vem e nos domina, e nós nos curvamos e passamos a adorá-la, e hoje nós temos uma civilização inteira prostrada diante dessa potência, diante desse poder, diante dessa divindade, e adora, ela vem e nos mata. A mesma coisa acontece com Mamon. Mamon é o nome de uma potência que no primeiro século tinha esse nome. Agora, o trabalho é uma criação de Deus. Cuidar do jardim de Deus, exercer essa mordomia, Deus fez de nós jardineiros, né, por natureza. Nós somos trabalhadores para o reino de Deus. O que nós fazemos como cristãos, trabalhadores, exercendo nossas ocupações e profissões, é cuidar do jardim de Deus. Essa é a nossa vocação. Mas num dado momento, surge um poder chamado Mamon. E ele nos coloca de joelhos diante dele. E passa a exercer um poder enorme sobre nós. E nós morremos. O que Jesus fez? Jesus, na linguagem de Colossenses, Paulo diz, ele expôs esses poderes ao desprezo e triunfou sobre eles. Ou seja, eles não exerceram domínio sobre Jesus. Jesus os desprezou ao não considerá-los. E na cruz, que é o grande paradoxo, ele os vence, né? E ao vencê-los, ele tira deles esse poder, mas eles não são aniquilados, eles estão aí. Estão vivos aí, né? Eles continuam presentes. Então, qual que é o papel da igreja? É discernir esses poderes e resistir a eles da mesma maneira como Jesus resistiu, né? Tem gente que usa essa expressão, eu não sei se existe em português, mas viver uma vida cruciforme, né? Ou seja, viver uma vida moldada pelo sentido da cruz, né? Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Quando você mencionava aí o fato de que nesse mundo caído, esses poderes ganham forma e eles destroem, né? Eu me lembrei da famosa frase do David Foster Wallace: os ídolos comem vivos os seus adoradores. E a gente estava falando aqui sobre dinheiro, que eu acho que é algo diretamente ligado hoje em dia quando se fala, que eu imagino que quando a gente fala de profissão, pessoas... Alguém já disse que a nossa geração pensava em profissão para fazer dinheiro. Hoje em dia, a geração dos nossos filhos ou netos, eles pensam em profissão para serem autônomos, para serem livres. Mas para ser livre precisa de dinheiro também, né? Então, a pergunta é, como um cristão? Porque, só fazendo um gancho aqui, quando você menciona Jesus, alguém pode dizer assim, bom, mas Jesus não precisava se preocupar com o dinheiro. Afinal de contas, ele morreu aos 33 anos de idade, ele não precisava se preocupar com a aposentadoria, onde ele ia morar na velhice, não tinha que pagar a escola dos filhos ou qualquer coisa parecida. Então, como que a vida em Cristo deve moldar a nossa relação com o dinheiro? Nós que nos preocupamos com a aposentadoria, onde nós vamos viver, como que a gente vai pagar a escola dos filhos, como a gente se mantém na vida. Como um cristão deve manter uma relação sadia, de maneira que o dinheiro não se torne esse ídolo que vai comer vivo o seu próprio adorador? Eu penso, Ricardo, que assim, primeiro é a gente começar a aprender a lidar com essas coisas sem a culpa, sem o espírito assim meio paranoico que muitas vezes tratamos esse assunto, né?
é absolutamente natural, legítimo, nos preparar para a velhice, procurar oferecer para a família, para a esposa, para os filhos, uma velhice minimamente saudável, segura, investir para ter uma casa própria. Tudo isso é absolutamente natural, necessário. Acho que a gente deveria, inclusive, instruir as pessoas em relação a isso. Você estava até compartilhando mais cedo sobre como foi importante para você alguém te orientar em relação a isso. Então, o problema é que muita gente vive de maneira muito culpada, assim, se sente muito culpadas, né? Sempre se cobrando de si mesmas, etc. Uma vez um amigo meu, um grande amigo meu, preocupado com esses temas, pegando esses 3 grandes temas assim que o Foster explorou, né? O dinheiro, o sexo e o poder, e ele dizendo assim de uma maneira muito simples, ele falou: como que a gente responde a esses poderes? Ele falou: em relação ao dinheiro, aprenda a doar. Ele falou: doe sempre. Generosidade. Ele falou: nada despreza mais a Mamon do que você dizer para ele: eu te uso, não é você que me usa. Quem domina isso sou eu, não é você que me domina através disso. Então doe, porque quando você doa, você desafia Mamon no seu poder, você despreza essa potência. Então assim, doe o quanto você pode doar, faça um planejamento com a família, e nós vamos separar tanto para doar, vamos reservar tanto para dar para a igreja, para o serviço, para o culto, vamos separar tanto para as emergências de pessoas que às vezes batem na porta, estão desempregadas, etc. E vamos ter um fundo para ajudar dentro do que é possível. Ele falou em relação ao sexo, ele falou: solteiro, castidade, casado, fidelidade. Falou: a fidelidade do casado, a castidade do solteiro é uma maneira de você desprezar Afrodite. Você diz: você não manda em mim, você não determina como eu vou viver. E quanto ao poder, ele falou: lave os pés uns dos outros, aprenda a lavar os pés. Essa é a maneira como Jesus lidou com o poder. Servir, né? Servindo. E procurar, às vezes, servir naquelas coisas mais obscuras, menos vantajosas, menos glamorosas. Sem holofotes. Né? Sem holofotes, exato. Procure servir, sabe? Às vezes, eu tenho um amigo meu, brasileiro, ele mora nos Estados Unidos já há mais de 40 anos, e ele trabalha assim, muito com administração de igreja. E aí ele foi contratado por uma igreja numa região muito rica da Califórnia. Uma igreja não é tão grande, mas a igreja era milionária. E ele foi lá administrar a igreja. E um dia ele chegou lá para o trabalho e tinha um senhorzinho já idoso limpando ali o jardim, tirando umas ervas daninhas, fazendo umas podas, etc., com um chapeuzinho e tal, agachado ali, já idoso. E ele chama a secretária lá da igreja e perguntou, falou: não, vamos demitir, arrumar uma pessoa mais nova, ele não está mais na idade de fazer isso e tal. Aí ela chamou ele no canto e falou: você conhece a empresa tal, uma multinacional, dessas assim, sabe? Eu nem lembro qual é o nome dela, mas uma dessas assim que todo mundo no mundo conhece, sabe o que é? Falou: pois ele é o dono dela. Falou: ele é o dono dela. Mas é isso que ele gosta de fazer. Aí ele levou até a porta assim da igreja. Está vendo aquela subida daquela montanha ali? Está vendo aquela casinha, a menor de todas ali no meio daquelas mansões? Que dali é a casinha dele, que ele construiu antes de ter essa empresa. Ele mora lá até hoje. Não tem necessidade de outra casa. É uma casa simples. Falou: mas o coração dele está nisso daqui. Ele vem para cá toda semana e ele faz isso melhor do que qualquer jovem que você pagar para fazer. Que demais. Mas assim, a hora que faz esse trabalho anônimo ali, o que um homem desse preservou na vida dele? Falou: Mamon não determina como eu vou viver, não é? Ele não diz o que o dinheiro vai fazer comigo.
Eu não sei da vida desse cidadão, mas eu tenho certeza que ele deve ter doado todo o patrimônio dele antes de morrer, fazendo bem para muita gente. Com certeza. Paula, aquela última pergunta que você não quer perder a oportunidade de fazer para o Ricardo. Fique à vontade. Na verdade, foi a primeira que eu tinha anotado. Mas eu guardamos para a última. Profissão ou maldição? Como a gente diferenciar isso na nossa vida e ter a clareza de que estamos tomando e tendo as atitudes certas dentro do nosso trabalho? Eu não sei se o binômio maldição e profissão seria melhor do que maldição e benção, sabe? Mas assim, deixa eu começar com esse termo maldição. Esse ainda, infelizmente, é um problema, porque por que muita gente e muitos cristãos ainda consideram o trabalho uma maldição? Seja explicitamente ou implicitamente, eles consideram, ou seja, é um mal necessário. É o que eu tenho que fazer para pagar minhas contas no final do mês, é o que eu tenho que fazer para poder me manter vivo, etc, etc, mas eu detesto isso, não gosto disso, não vejo a hora de me aposentar, largar tudo isso, etc. Esse é uma herança, assim, digamos, herética, que nós nutrimos e carregamos, porque assim, de fato, na queda, Deus diz, olha, com o suor do teu rosto comerás o pão, etc, etc, e você vai trabalhar no meio de abrolhos, etc, assim, com dores darás à luz, e etc. Mas a gente precisa entender que a graça de Deus, ela reverte toda a maldição. Nós não somos reféns da maldição. A graça de Deus, ela reverteu tudo aquilo que a queda realizou. No livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, de John Walton, ele coloca uma estrutura assim que eu acho muito legal. Ele diz que a Bíblia começa com a terra sem forma e vazia, né, com o caos, né, o tohu bohu, né, a terra era sem forma e vazia. E Deus então estabelece forma, ele estabelece ordem no mundo, na criação, na terra. Ele diz que era como assim um cenário de um teatro todo desmontado, caótico, assim, tudo no chão, quebrado, largado, etc, um caos. Então o mundo era caótico. Deus vem e coloca em ordem, levanta o teatro, coloca o cenário direitinho, distribui o papel de cada ator, né, de todos os atores da criação, ele distribui ali o papel, e o teatro começa a funcionar, e ele olha ali e diz, nossa, a peça é maravilhosa, né? O cenário está perfeito, os atores são perfeitos, o enredo é perfeito, está tudo perfeito. Então era não ordem, ordem. Aí de repente alguém diz, não, eu não concordo com o meu script, né? Eu vou escrever um outro roteiro porque eu acho que eu mereço mais do que o roteiro que ele me deu e tal. E aí entra a desordem. Então, assim, a queda traz a desordem, mas para dentro da ordem. A ordem não se perde, mas agora ela tem que conviver com a desordem, né? Aí vem a história de Israel, é Deus através das alianças trazendo de novo a ordem dentro da desordem. E quando Jesus Cristo vem e na cruz e a ressurreição, ele reestabelece a ordem ainda no meio de desordem. Então, é ordem, desordem,
depois a ordem dentro da desordem, a desordem dentro da ordem, a ordem agora dentro da desordem, e no final, lá em Apocalipse 22, aí reestabelece plenamente a ordem, né? Aí tudo vai ser perfeito. Nós vivemos hoje num mundo onde existe a ordem, mas ainda dentro da desordem. Então, a ordem que Jesus restabelece na cruz, ela traz de volta o trabalho para o seu sentido e para o seu propósito, a glória de Deus. Ou seja, ele deixa de ser uma maldição. Ver o trabalho como maldição é perpetuar a queda, sem considerar redenção. Porque a obra da redenção não foi apenas para salvar minha alma, para resgatar minha alma do inferno. Ele veio para restaurar todas as coisas, fazer novas todas as coisas. E em todas as coisas o trabalho é parte de todas as coisas. Então, dentro disso, é claro, a profissão, enquanto conceito, não vejo grandes problemas. O meu problema maior com o conceito, ou com a maneira como entendemos, é aquilo que conversamos no início, né? Quando nós depositamos a nossa identidade e o nosso valor numa carreira. E quanto mais alto salário, quanto maior o cargo, a função, e isso agrega valor à minha pessoa, o que é um engano assim trágico, né? Então, hoje nós vivemos esse estado de bênção dentro de um mundo caído. E o trabalho é a maneira como nós participamos da redenção da criação de Deus. Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Então, tudo aquilo que a queda corrompeu, Deus em Cristo está agora reconciliando. Ele está reconciliando a sexualidade, ele está reconciliando o trabalho, ele está reconciliando o lugar do dinheiro, ele está reconciliando os relacionamentos, ele está reconciliando pais e filhos, enfim, todo o processo de reconciliação que envolve toda a criação de Deus, dentro dela, o trabalho é parte agora da tarefa cristã. Então, quando um cristão vive de maneira íntegra a sua vocação e o seu chamado dentro da sua ocupação, seja ela qual for, servindo a Deus, promovendo o bem comum, fazendo bem o seu trabalho, realizando bem, relacionando-se de maneira adequada, abençoando as famílias da terra, ele está participando da reconciliação de todas as coisas. Ou seja, quando um casal, o marido ou a esposa, diz não ao adultério e permanecem fiéis um ao outro, eles estão reconciliando todas as coisas ao propósito do Criador. Quando um jovem diz não ao sexo frugal, irresponsável, etc., dizendo não, eu vou esperar, eu vou ter minha família, eu quero me preservar para o meu casamento, etc. Ele está dizendo não a Afrodite e reconciliando todas as coisas diante de Deus. Quando um profissional diz não à corrupção, à propina, a uma decisão desonesta, etc., ele está participando de uma reconciliação cósmica. Uau! Que lindo! E esse é o nosso trabalho, né? Não é só a alma humana que caiu e que pecou, toda a criação, toda ela geme. É um gemido cósmico, até o dia em que seremos plenamente restaurados, mas até lá, a igreja presente na história. Tem gente que às vezes critica muito. Eu, talvez por ser pastor, eu não critico a igreja, mesmo as mais malucas, assim. Eu posso até fazer minhas críticas e conversando com o Ricardo aqui, mas assim, não, porque eu sei o bem que ela faz. Sim. Uma vez eu participei de um congresso e uma pessoa tinha escrito um livro sobre as doenças causadas pela igreja, né? Ele era uma pessoa que eu conhecia e tal, e tinha um trabalho assim.
E eu falei, não, eu participo do debate desde que você me deixe assim, organizar um congresso sobre as doenças causadas pelo trabalho que você faz também, que causa muita doença, que eu já vi, né? Mas assim, na nossa conversa, ele foi descrevendo que a igreja muitas vezes causa doença, porque ela tenta mostrar um Deus que está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, somos miseráveis e tal. Pegou um monte de coisa. Assim, nada daquilo fazia muito sentido para mim, sabe? E aí falou, mas ele, num ponto ele disse assim, se a gente for num hospital psiquiátrico ou nos velhos manicômios, uma grande parcela dessas pessoas são oriundas de igreja. Por isso a igreja ou causa doença ou não sabe curar. Eu falei, meu amigo, todo mundo que está ali dentro veio de um consultório psiquiátrico. Ou os psiquiatras não sabem curar, ou eles causam doença. Não faz sentido a sua declaração, sabe? Eu garanto para você que essas pessoas não estão mais doentes porque passaram na igreja. Exatamente. Só por isso eles não estão mais doentes. Talvez estivessem muito piores. Mas a igreja é o lugar que essa pessoa mentalmente perturbada vai. Pede oração para alguém, pede conselho para alguém, alguém vai lá e visita. Ela pode não ser curada, mas ela, como diz uma amiga minha, despiorou bastante. Despiorou bastante. Muito bom, Ricardo. Conversa muito boa. A gente, Paula, se prontificou a conversar aqui sobre trabalho, mas ampliou para várias outras esferas da vida e a gente foi muito edificado, muito desafiado. Eu creio que o pessoal que vai ouvir e participar desse podcast vai ter uma agenda muito intensa para refletir. Ricardo, muito obrigado por você estar com a gente e nós esperamos ter você mais vezes aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, participando desse momento de reflexão. Não, okay? A gratidão é toda minha. Esses dias têm sido assim, excepcionais, esse encontro aqui, essa conversa. Desculpe, eu falo muito, minhas respostas nunca são objetivas, mas são muito boas. Eu sou assim, né? Eu tento limitar um pouco, mas não consigo. Mas eu agradeço muito, e agradeço muito o testemunho que vocês têm dado, tanto nessa cidade como em vários outros lugares nesse país, né? Que a gente ouve. Né? A gente ouve. E é isso, aquelas coisas que a gente não sabe o alcance delas, né? Talvez a gente faça até às vezes meio mal-humorado, meio sem muita vontade, mas de repente você descobre que até aquilo teve um alcance muito além do que a gente é capaz de imaginar, né? Então, se o trabalho de vocês tem feito o bem, né? Promovido o bem de muita gente. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Queria pedir para a Paula encerrar falando para o pessoal que está participando do nosso podcast como o Nexo Coworking pode contribuir com a caminhada deles profissional, seja o profissional autônomo, seja a empresa, e aí a gente vai encerrando. Legal. Hoje o Nexo tem várias opções aqui para todos os tipos de profissional. Conseguimos receber nas nossas salas, no nosso auditório, aqui no nosso estúdio lindo, que nós preparamos com muito carinho, que recebeu um upgrade agora de microfones, iluminação. Mas temos espaços muito preparados para os profissionais, para recebê-los das empresas, das equipes. Então serão muito bem-vindos e esperamos por todos aqui. Quem quiser fazer contato com você, como faz? Pode ser por e-mail, paula@nexocoworking.com.br ou pelo telefone 199-8939-9830 ou pelo Instagram, Nexo Coworking. Joia, e a gente agradece o Carlos, que está lá na técnica, porque sem ele, nada disso aqui aconteceria e você não receberia tanta informação e tantos desafios interessantes. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado vocês que nos acompanham. Aguarde que nós teremos mais podcasts pela frente.